Bom, gente, nós vamos começar e eu estava dizendo aqui para o irmão Márcio que eu tenho uma visão otimista, tenho uma visão moderada e tenho uma visão pessimista de quem quer aprender teologia. Porque a tendência é que no primeiro momento todo mundo vem, aquela empolgação, legal, eu vou aprender. Só que no desenrolar das aulas, o que a gente percebe? Que algumas pessoas são confrontadas na sua fé pessoal e aí desistem. Tem outros que não conseguem captar mesmo, não conseguem acompanhar. Tem uns que acham que a matéria é desinteressante. Por quê? É uma matéria teórica, né? A gente não tem tempo para fazer brincadeiras, dinâmicas, né? Então tem que ser uma coisa muito objetiva e por conta disso tem aquelas pessoas que não vão conseguir acompanhar mesmo, tá? E tem aqueles outros que vai por empolgação e depois no meio do caminho desempolga, tá, irmã Ana Paula? Foi deixar ela. Então vejam bem, hoje nós vamos continuar falando sobre a Bíblia e a gente vai começar falando sobre a singularidade da Bíblia. A Bíblia é um livro único, não tem outro livro que possa ser comparado com a Bíblia. Tem uma definição que eu coloco aqui, que é a Bíblia, ela foi produzida no Oriente Antigo e molda o Ocidente ou o Ocidental moderno. É interessante isso, porque a Bíblia foi escrita dentro de um contexto, de uma cultura totalmente diferente da nossa. E a gente lê a Bíblia como se a Bíblia tivesse sido escrita para nós brasileiros. E aí você vai em outro país e eles têm a mesma impressão que a Bíblia foi escrita para eles. Por quê? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. É o livro mais traduzido, o livro mais citado, mais publicado e mais influente da humanidade. Nenhum outro livro se compara à Bíblia Sagrada. Há aqueles que a amam, aqueles que a odeiam e aqueles que simplesmente leem a Bíblia por curiosidade. A Bíblia é um livro amargo. Essa frase é muito impactante. Ela é um livro amargo para se viver e doce para se pregar. Porque é muito bom quando a gente prega a Bíblia para os outros, né? E expõe os pecados alheios, né? Mas é duro quando nós nos confrontamos com a verdade bíblica. Aí ela se torna amarga para nós também. A origem da palavra biblos, ou Bíblia, vem do grego, né? Na verdade, essa palavra ela passa, a partir do segundo século da era cristã, que ela passa a ser usada também pelos cristãos, quer dizer coleção de livros, tá? De uma forma bem simplória, né? Coleção de livros. Existem outros nomes que são dados à Bíblia, né? Por exemplo, tem aqueles irmãos que chamam a Bíblia de as Escrituras Sagradas, né? Vamos ler as Sagradas Escrituras. Vamos ler o livro de Deus, né? Os mais entusiastas, né? Mais eufóricos dizem, vamos abrir a boca de Deus, né? Para ouvir o que Deus tem para falar. São termos que a gente usa às vezes para se referir à Bíblia. Em 1250 a Bíblia em 1250, prazer, mas não falei. Está bem, agora. Boa noite, a paz para você. A Bíblia foi dividida em capítulos. Até então, a Bíblia era lida assim de uma forma uniforme, direta, não tinha parágrafos, não tinha versículos, não tinha capítulo, só tinha o nome do livro e aquele monte de letrinhas para a gente ler, né? Em 1250, um sujeito por nome Cardeal Hugo, ele divide a Bíblia em capítulos. Em 1560, Miles Coverdale
Coverdade. Escreve Coverdade. O primeiro nome Miles é Miles. Em português, Miles Coverdade. Miles Coverdade. Esse camarada, junto com João Knox, quem estudou a história da igreja, quem não estudou vai ter oportunidade de ouvir falar muito de João Knox. Eles foram os responsáveis de produzir uma Bíblia chamada Bíblia de Genebra. Alguém já ouviu falar dessa Bíblia? Alguém já teve acesso a ela? Tá, né? A Bíblia de Genebra, ela data, a primeira versão dela, né, de 1560. Foi escrita ou melhor, traduzida por esses dois personagens, e eles dividiram a Bíblia também em versículos, o que facilitou muito a leitura. Nessa época, quando eles fizeram a tradução da Bíblia de Genebra, nós vamos ver que a Bíblia não tinha os livros apócrifos. Todo mundo sabe o que são os livros apócrifos. Se alguém tem dúvida, daqui a pouco a gente explica para vocês. São os livros não inspirados, que não fazem parte do cânon sagrado, né? Cânon quer dizer os livros inspirados, aqueles que foram reconhecidamente, né, tidos como livros sagrados. Então, eles não faziam parte. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque daqui a pouco a gente vai ver que há uma diferença entre a Bíblia protestante, a Bíblia judaica e a Bíblia católica. A Bíblia católica, ela tem alguns livros a mais que são considerados pelos protestantes como livros apócrifos. Gente, lembrando que os protestantes somos nós, tá? Em 1885, uma revisão da versão da Bíblia autorizada em inglês trouxe também a divisão de parágrafos e também o itálico em alguns textos da Bíblia que citavam o texto original. Algumas partes da Bíblia, elas não foram escritas em hebraico, foram escritas em aramaico. Então, esses textos eles vinham em itálico para que o leitor pudesse identificá-los. Algumas coerências da Bíblia, né? A Bíblia é um livro de uma coerência assim tremenda, né? Embora seja uma coleção de livros, para nós 66 livros e para os católicos 73 livros, mas a Bíblia ela tem uma coerência muito grande. E o que chama a atenção e torna esse livro especial, né, que torna esse livro um livro sagrado, é que a Bíblia ela não foi escrita em um curto espaço de tempo. Quanto tempo vocês acham que demorou para a Bíblia ser escrita? Quanto tempo? Eu vou facilitar para vocês. 60 gerações, considerando que cada geração tem em média 25 anos. Quantos anos dá? Gente, facilitei a conta para vocês. 60 vezes 25. É só para mexer com o raciocínio lógico da turma aí, fazer a turma calcular. 1500 anos, mais ou menos. Foi o tempo entre 1500 a 1600, segundo alguns estudiosos, foi o tempo que a Bíblia demorou para ser escrita. Nesse período, a Bíblia teve autores diferentes, mais de 40 autores. Eu vou citar o exemplo de alguns dos autores, aí vocês vão perceber o quanto esse livro a gente pode dizer que ele é enigmático, né? Porque ele tem alguma coisa assim que chama a atenção, que atrai, que é sobrenatural. Mais de 40 autores ao longo de 1500 anos escrevem a Bíblia, e esses autores não eram todos do mesmo partido, da mesma escola, não tinham a mesma ideologia, né? Gente, eu não estou falando de política, tá? Só para vocês entenderem. Mas eles não tinham nada a ver, eles não eram uniformes nos pensamentos, na cultura,
E, por exemplo, a gente teve líder político, Moisés. Nós tivemos pescadores, como Pedro, por exemplo, um boiadeiro escrevendo a Bíblia, Amós, um general, né, militar escrevendo a Bíblia, Josué, copeiro escrevendo a Bíblia, primeiro-ministro, como Daniel, escrevendo a Bíblia, só para a gente ter uma ideia, né? Tivemos médicos, como Lucas escrevendo a Bíblia, um rei, esse todo mundo sabe quem foi, o rei mais sábio que já houve na terra, Salomão, escrevendo a Bíblia. A gente tem um fiscal de renda escrevendo a Bíblia. A gente tem rabinos, como Paulo, escrevendo a Bíblia. Você consegue imaginar isso? Pessoas de diferentes classes sociais, diferentes culturas, diferentes épocas, escrevendo a Bíblia. E o interessante é que, embora eles não se conhecessem, porque estavam alguns em regiões distintas, e não tinha a rede mundial de computadores, não existia internet para eles se conectarem. Eles diziam, e aí, o que você está escrevendo? Eu também estou escrevendo sobre isso. Nada disso. Eles simplesmente, eles escreveram a Bíblia inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia também não é um livro que foi escrito, quando a gente fala de escritores, principalmente em épocas passadas, né, período histórico, a gente vai imaginar o cara dentro de uma sala, né, uma escrivaninha, né, e ele escrevendo ali tranquilamente, né. Eu tenho um sonho de um dia me tornar escritor, queria morar à beira-mar, sabe? Assim, num lugar bem deserto, isso, com os pés de coqueiro, volta, né? Aquela brisa. Isso. O Gramado também seria no Rio Grande do Sul, que não tem praia, mas é um clima maravilhoso, imagina. Mas não. Alguns escritores da Bíblia escreveram a Bíblia brigando em guerra. O cara estava lá em guerra e de repente ele parava e compilava um salmo, como exemplo de Davi. Então dá para a gente imaginar essa situação nos dias de hoje, né? Outro escreve a Bíblia aonde? Dentro do palácio, outro na prisão, outro viajando, outro preso na ilha de Patmos, quase morrendo ali com o corpo todo queimado pelo óleo, né, que quase fritou ele vivo, a carne viva ali toda infeccionada, e ele escrevendo a Bíblia, João na ilha de Patmos. Imagine todas essas cenas. Ela foi escrita por autores que residiram, né, em 3 continentes diferentes: Ásia, África e Europa. Lembrando, em tempos onde não se falava de globalização, a comunicação era precária. Escreveram em línguas diferentes, principalmente o hebraico. Para as crianças lá falar um pouquinho mais baixo, porque nós estamos gravando e depois sai no áudio a fala das crianças e atrapalha quem for assistir. Vejam bem, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e em grego. 3 idiomas diferentes, culturas diferentes, lugares diferentes. E os temas da Bíblia também, embora eles sejam diversificados e controversos, no final eles acabam se fundindo, né? Acabam se convergindo, né? Aquilo que, quando eu falo da controvérsia bíblica, a gente vai estudar isso na aula de bibliologia, que há muitas controvérsias dentro da Bíblia. Alguém pensa assim, não, a Bíblia é um livro que é tudo perfeitinho. Não, vocês vão perceber que não é bem assim, não. E nós vamos perceber essas controvérsias bíblicas quando entrarmos no próximo módulo. Não existe hoje no mundo nenhum livro que possa se comparar à Bíblia. Só para a gente ter uma ideia. A Bíblia hoje, ela já está escrita em mais de 240 línguas e dialetos. E olha que a gente não alcançou quase nada. Como eu falei para vocês na aula passada, que só que no Brasil e Angola, considerando tribos que falam dialetos e que são de origem, né, portuguesa aqui, né, que falam português, são quase 300.
Agora imagine as tribos espalhadas pelo mundo, os dialetos que existem, os idiomas que existem. Hoje, falando só da sociedade bíblica, que é a Bíblia que nós usamos, é produzida pela sociedade bíblica, ela tem mais de 3.000 tradutores espalhados pelo mundo, se não me engano, são 147 sociedades bíblicas no mundo, que trabalham hoje na tradução de 1.280 línguas. É muita coisa, gente. Essa é a Bíblia, a palavra de Deus, o livro que nós estudamos. E como eu disse, o sujeito está lá do outro lado do mundo, lá na Indonésia, né? Eu não sei porque que eu lembrei de Indonésia, acho que é por causa do terremoto, né, recente. Mas está lá na Malásia, sei lá, está em qualquer lugar do mundo, e quando ele lê a Bíblia, ele fala: ó, esse livro foi escrito para mim. Então olha o quanto a Bíblia é poderosa, né, na sua mensagem. Vamos ver alguns materiais que foram usados para produzir a Bíblia, para confeccionar a Bíblia ao longo da história. Primeiro, né, a Bíblia, houve épocas em que a Bíblia, datando mais ou menos do século 8 e 9 a.C., então nós estamos falando do texto do Antigo Testamento, que era escrito em pedras. Então, pedaços de pedras onde eles riscavam ali e escreviam textos da Bíblia. A argila e a cerâmica, que foi muito usada também, isso a gente encontra, para quem foi no Museu da Bíblia, a gente tem algumas réplicas ali, né, de como que eram os pedaços de argila ali, né, onde eles escreviam textos da Bíblia. A madeira também, que foi muito usada principalmente pelos judeus, né, pelos hebreus. O couro também, que era usado. Nessa época, quando começaram a utilização do couro, só para a gente ter uma ideia, o couro ele tinha mais ou menos 70 centímetros de altura, 26 de largura. Então, 26 eu acho que é isso aqui, né, gente? Mais ou menos isso, dessa altura assim, eram as porções da Bíblia, que eram enroladas, né, na forma de rolos. A gente também tem a tradução do papiro, né? O papiro era uma planta que tinha no Egito. As folhagens eram grandes, eles pegavam aquelas folhas, colocavam uma folha atravessada sobre a outra, prensavam e deixavam secar, e depois usavam esse material para poder escrever a Bíblia. Tem um outro material chamado velino. Velino, não é velhinho, tá? E nem velhinho, é velino. Velino. Esse material era um couro. A pele, vamos dizer, a pele do antílope, né, era usado. Sei lá, eu acho que o antílope era um tipo, como que eu vou chamar, um bode grande. Não sei se, eu não tenho uma imagem do antílope aqui, mas era um bicho grande, tá? Parecido com um bode grande, né? Depois vocês olham na internet, tem muita imagem dos antílopes. E o pergaminho, que era o couro propriamente dito, né? Que eram as peles de ovelhas, de cabras, que eram animais menores, que também eram usadas para escrever a Bíblia. Também usavam pedras. Gente, não era pedras simples, não, pedras preciosas, tá? Então, havia em abundância, e essas pedras eram usadas muitas vezes para compor textos da Bíblia, né? Mais recentemente, falando agora do mundo moderno, o papel, né, que é o que nós usamos até hoje, o papel está perdendo o seu espaço atualmente, né, para uma outra forma de confeccionar a Bíblia, né, que é o que é? Celular, tablet, né? Teve a época do CD também, né? Alguém teve aqui a Bíblia gravada na voz de Cid Moreira, né? Ainda tem, mas ninguém mais. Quem hoje usa CD? É pouca gente, né? E DVD ainda, quem sabe, né? Lá no evento da Bíblia fizeram pra gente no CD. Então, aí você falou, onde que eu vou usar esse negócio, né? Porque hoje quase ninguém mais usa CD, né? Ou você... até o MP3, né? A Sociedade Bíblica já chegou à conclusão que já não está tendo mais
saída como antes, né, os pendrives com toda a Bíblia gravada em MP3, para você plugar. E hoje o pessoal está usando o próprio celular, que já pluga no carro, via Bluetooth também. Então o mundo, né, está avançando e a Bíblia ela continua. Eu não lembro agora no último fórum de ciências bíblicas, mas a Bíblia foi baixada milhares de vezes. Milhares, quando eu falo milhares, estou me referindo a milhões. Eu não lembro quantos milhões de vezes que a Bíblia foi baixada na internet nos últimos anos agora. Isso falando da sociedade bíblica. Mas, por exemplo, quem usa aqui a YouVersion? Tem alguém? Tem um aqui, que é uma versão da Bíblia, né? É um aplicativo que usa várias versões. Lá dentro você tem as versões da SBB, mas você tem as versões também em outros idiomas. Tem a tradução católica também, inclusive eu tenho no meu celular, mais para efeito mesmo de às vezes pesquisa, a Bíblia Ave Maria também, que é muito importante para a gente poder ler alguns textos, e vocês vão ver que 100 milhões de downloads. 100 milhões de downloads só esse aplicativo chamado YouVersion, né? Aí você tem Bíblia Plus, que é da Sociedade Bíblica, que eu não sei dizer quantos milhões, e por aí afora, gente. Então, a Bíblia continua usando todos os meios disponíveis para alcançar vidas. Olha que coisa interessante, e por isso que a Bíblia continua sendo o livro mais interessante de toda a humanidade. Alguns instrumentos que os escribas usavam para confeccionar a Bíblia. Houve uma época que eles usavam o estilete. Não era bem na forma como a gente tem o estilete hoje, né? Era mais pontiagudo, né? E eles usavam para poder riscar a madeira, a pedra, o couro. Tinha um outro material que era o cinzel. Na verdade, o cinzel era mais usado para a pedra. Acho que todo mundo tem tanta forma de cinzel também, né, hoje em dia. Mas o cinzel que eles usavam era o que eu posso comparar com aquela ferramenta de quebrar pontalete. É como se fosse ponteiro, só que era diferente, não bem mais afiado, né, para poder riscar a pedra. As tintas que eram usadas também, né, na época que não tinha caneta Bic, né, não tinha outras formas, então eles usavam a tinta, a peninha e ia escrevendo a Bíblia, né. Eu não sei se alguém já se arriscou tentar escrever, talvez você que gosta de fazer desenho, né, mas escrever com pena deve ser um negócio muito difícil, né. Vamos falar um pouco sobre... Até aqui todo mundo entendeu? Deixa eu só falar uma coisa para vocês. A semana que vem eu vou entregar para vocês uma avaliação. Mas Já? É muito rápido o negócio, né? Só que tem um detalhe importante. Nós já criamos uma pasta, tá? Tem o e-mail do curso, tem uma pasta no Drive que o Márcio deve estar disponibilizando para todos aqueles que já entregaram a ficha, ou encaminhar via WhatsApp, via e-mail também, o link de acesso à pasta. Depois tem que passar para a Cíntia também, tá? E aí lá vocês baixam o arquivo Introdução Bíblica. Esse material, ele está com o logo do Instituto Teológico Independência ainda, com o endereço de site antigo, porque eu não sei onde que eu coloquei os originais, tá, gente? Tem esse negócio também então eu só encontrei o arquivo em PDF, eu não quis mexer no arquivo e de repente não ia dar tempo de corrigir tudo. Então o arquivo já está na rede, vocês vão baixar e a prova vai ser consultiva, não vai ser aqui em sala de aula. Vocês vão levar a avaliação semana que vem e aí vocês terão uma semana, mas eu não vou facilitar não, tá? Vocês vão ter que ler, porque eu vou buscar lá nas entrelinhas, sabe? Aquelas palavras que vocês não... Pode pesquisar, desde que esteja de acordo, até porque eu estou citando a nossa fonte, que vai servir para avaliação. Mas, de repente, eu quero pesquisar um pouco mais, sintam-se à vontade. Nós vamos criar uma biblioteca virtual, onde vamos colocar todos os materiais relacionados ao treinamento, para que vocês possam acessar, baixar, né,
ou ler na própria telinha também. Aqueles que não têm acesso, aí tem que falar com o irmão Márcio, com o irmão Lauro e ver uma forma de resolver isso, tá bom? Aí já não é comigo, vai ser com A Cíntia vai com ser eles. aluna ou tá só de. Sou visita. Só de visita? Aluna mesmo? Essa é aluna? Vai me incluir já também. eu já tem que incluir ela depois, nós tivemos uma conversa pastoral, né? Pastor, aproveitando, tem que incluir minha ficha, depois se eu disponibilizo, eu tenho que O arquivo, né? Tá bom, tá bom. Você tem alguma em branco? Não, E se você tivesse alguma em branco, já foi. Tá bom. Tá. Então, tranquilo. Bom, gente, vamos falar um pouco sobre a Bíblia Católica e a Bíblia Evangélica. Quem aqui já teve... Abre espaço para perguntas, questionamentos? Ou não? Pode ser, de repente dá para responder, sim, pode sim. Quando tiver assim alguma... porque como a aula é muito dinâmica, por isso que eu falei que ela acaba sendo muito massiva, porque o tempo, né, é muito pouco para a exposição da aula, né? Dessas aulas que são muito teóricas, mas é claro que a pergunta, se for pertinente, pode perguntar e a gente responde. Não dá para abrir espaço para debates, mas para perguntas e respostas dá sim. Vamos falar então sobre a Bíblia Católica e a Bíblia Evangélica. Quem já teve acesso, já teve contato, já leu a Bíblia Católica? Eu já fiz. Já tive contato. Vocês perceberam alguma diferença com a Bíblia, entre a Bíblia Católica e a Bíblia Evangélica? A Bíblia Católica é a que está São João, São Lucas, certo? Já tem essa diferença, porque na nossa já é Lucas só, sempre são. Porque o João e o Lucas, mas ele entrou na questão. Tem alguns livros a mais. E é isso que a gente vai falar. Por exemplo, a Igreja Católica, ela considera a nossa Bíblia uma Bíblia incompleta. A nossa Bíblia, para a Igreja Católica, gente, hoje tem muitos padres católicos que são mais protestantes do que muitos protestantes, tá? Eles estão lá dentro, o movimento, né, carismático, ele trouxe uma renovação dentro da Igreja Católica e hoje tem muitos católicos que estão muito mais ligados à história da Igreja e estão muito mais protestantes do que católicos propriamente dito. Mas a Igreja Católica, né, o que ela ensina? Que a Bíblia Evangélica é uma Bíblia incompleta. Vamos chamar de Bíblia protestante, né, para ficar mais claro para todos. Por quê? Porque a Bíblia Católica tem alguns livros que são os livros de Tobias, Judite, Macabeus, né, 1 e 2, deixa eu ver, Baruque, né, 1 e 2, Eclesiástico também, e alguns capítulos no livro de Esther e também no livro de Daniel, que não consta na nossa Bíblia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. A Igreja Católica, ela também é contra o fato de que os protestantes afirmam que a Bíblia é a autêntica palavra de Deus. Por que isso? Gente, agora nós vamos começar a entrar num campo agora onde a ideia é provocá-los e fazê-los entender também, né, outros pensamentos, outras teorias, mas sem perder a fé, tá? Para os católicos, a Igreja Católica ensina que a tradição oral, por exemplo, ela tem um poder superior ou de igualdade com as Escrituras Sagradas. Então, por isso que na Igreja Católica existem alguns ritos, por exemplo, que não são comuns no meio protestante. E eles aceitam esses rituais como sendo sagrados, tanto quanto as Escrituras. Os cristãos evangélicos, né, os protestantes que vêm da Reforma para cá, eles não acreditam nisso. A Bíblia é a infalível palavra de Deus e o que está na Bíblia nós aceitamos. O que não está na Bíblia nós não aceitamos. Esta tem sido uma das grandes divergências entre católicos e protestantes. Então os católicos, eles têm alguns rituais, eles têm algumas tradições
que não são comuns nos evangélicos. A gente poderia falar, por exemplo, de uma tradição muito interessante que está ligado às vestimentas sacerdotais, né? A diferença que há entre um sacerdote católico e um sacerdote protestante é brutante, né? Nós temos igreja aí hoje em dia que o pastor está entrando vestido de Chapolin colorado na igreja para pregar a Bíblia, de Superman. Isso para eles é uma aberração e às vezes eu tenho que concordar que o desrespeito à tradição também gera heresia, né, e irreverência, coisas que não agradam a Deus. Então, o que são as tradições? Por exemplo, a Igreja Católica ela tem ensinado que Jesus não mandou ninguém escrever a Bíblia. A mensagem de Jesus era para ir e pregar o Evangelho, que é o Evangelho, boas novas. Então, quando Jesus chamou os seus seguidores, ele falou assim para eles: vocês vão e anunciem as boas novas. Só que a Igreja Católica esquece que Jesus também falou para ensinar e fazer discípulos. E só pode ensinar quem aprende. Vocês concordam? Como que a pessoa vai ensinar alguém a ser discípulo se ela não sabe, se ela não aprende? A tradição, para nós entendermos o significado de tradição, são costumes, crenças, práticas religiosas que são transmitidas de uma geração para outra geração. Hoje nem tanto, mas seria até bom que a irmã Iraí estivesse aqui, porque eu acho que ela iria contribuir muito nesse momento agora da aula, falando de traduções, aliás, de tradições católicas que foram incorporadas às igrejas protestantes e que algumas até hoje ainda perduram. Misticismo, sabe, algumas coisas relacionadas a crenças, um exemplo bem simples, né? Não passar debaixo da escada, né? Coisas que vêm, eu estou falando uma coisa bem simples, né? Um gato preto não passa na frente. Coisas simples que alguns cristãos tinham essas coisas também, né? É claro que aqui entre nós não tem ninguém que pensa assim, né? Então, mas essas tradições, esses costumes, essas crenças, né, que eram passadas de pais para filhos, muitas delas acabaram sendo incorporadas ao sacramento da igreja, ou seja, passaram a fazer parte da vida da igreja, como se fosse doutrina. Aí quando a gente vem para as igrejas protestantes, não é muito diferente não, tá? Porque você quer ver uma igreja criar tradição, uma igreja ter mais de 30 anos, 40 anos, ela já começa a criar as suas próprias tradições. Então, eu penso que quando a Igreja Católica fala que a tradição oral, ela tem, eu não vou dizer que ela está em paridade com as Escrituras, não está assim, mas que a tradição, ela é importante, ela é. Os judeus, por exemplo, eles, eu acho que eu até marquei essa referência aqui, Mateus capítulo 15, versículo 1 até o versículo 20, onde fala sobre quando Jesus ele é contestado porque os discípulos dele não lavavam as mãos. E por que os discípulos de Jesus não lavavam a mão? Porque eles não estavam nem aí para a tradição, mas a tradição ensinava que antes da refeição as pessoas tinham que lavar a mão, e por causa disso os fariseus eles vão questionar Jesus: por que os seus discípulos não lavam a mão se a tradição ensina que tem que lavar a mão? E aí Jesus pega e fala: vocês estão colocando a tradição acima das coisas de Deus, porque não é o que leva a boca que contamina o homem. Então, percebe que para os hebreus, para os judeus, a tradição ela tinha uma força muito grande, como tem até hoje. Você conhece um judeu em qualquer lugar do mundo por causa do seu comportamento, das vestes, porque a tradição ainda é algo vivo para eles, tão vivo quanto as Escrituras. Se vocês quiserem marcar, isso é muito importante. Eu ouvi essa frase, acho que foi em 2005, 2006, pelo pastor Ebenezer Bittencourt do Instituto Haggai.
Mas foi uma frase assim tão impactante que eu marquei para não esquecê-la nunca mais, que diz o seguinte: tradição é a fé viva dos que morreram. Tradição é algo que tem que ser respeitado, é algo que muitas vezes deve ser observada, praticada, é a fé viva daqueles que morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Então, quando a gente fala, o que acontece hoje na igreja é que a igreja acaba conceituando as duas coisas como sendo a mesma, tradição e tradicionalismo. O tradicionalismo são aquelas coisas que não têm, que não acrescentam, que não trazem nenhuma importância, nenhuma relevância ao culto. Por exemplo, só para citar um exemplo, estar de gravata ou sem gravata no culto. Isso está mais ligado ao tradicionalismo, porque o Espírito Santo não vai deixar de usar alguém só porque a pessoa está sem gravata. Então isso não é tradição, isso é tradicionalismo. Agora, o que é tradição? Por exemplo, respeito durante a leitura da Bíblia, num devocional de culto. O que muitas vezes os protestantes não fazem. A Bíblia está sendo lida e é uma conversaiada, é um entra e sai. Eu sou de um tempo, talvez alguns aqui também, que quando a gente ia ler a Bíblia Sagrada no devocional do culto, todo mundo que chegava na porta, acho que a Maria Helena deve ser desse tempo aí, Maria Helena, as pessoas ficavam tudo na porta assim, ó, irreverência. Ninguém abria, não falava nada. A palavra está sendo lida. O diácono só. Não é assim? E todo mundo ficava lá na porta, em reverência. Na hora que ia ler a palavra de Deus, era um negócio sagrado, ou seja, faz parte do sacramento da igreja. E isso é uma tradição que deve ser respeitada. Agora, o que Jesus está falando, lavar ou não lavar a mão, não vai mudar nada, mas tem coisas que precisam ser conservadas. Nós vivemos uma época de uma geração que perdeu o temor. Temor é o respeito, a reverência, né, pelas Sagradas Escrituras. Os escribas, quando iam fazer as traduções dos textos sagrados, todas as vezes que eles se deparavam com o nome de Jeová, eles paravam o que estavam fazendo, iam, se banhavam, trocavam as suas roupas, trocavam a pena e voltavam só para escrever o nome de Deus, porque era algo muito especial. A história diz que às vezes eles traduziam os textos e deixavam aonde estava o nome de Deus todo o espaço para depois eles irem lá se consagrar e voltar e escrever o nome de Deus, porque era santo. É o respeito que eles tinham pelo nome de Deus. É claro que isso não mudou, né, gente? A igreja continua respeitando como sempre, né? O que vocês acham? A tradição, só indo um pouquinho lá adiante, em 1 Pedro 1, 18 até 25, Pedro, ele sem desmerecer a tradição, Pedro deixa bem claro que nós, que fomos resgatados por Cristo, a gente foi liberto da tradição oral, ou seja, existem certas tradições familiares, culturais e religiosas que não devem realmente ser conservadas ou preservadas, porque não acrescentam nada e algumas delas correm-se o risco de até substituir o sacrifício de Jesus. De alguém colocar uma determinada tradição num patamar superior ao sacrifício de Jesus. Quer um exemplo disso? Guardar o sábado. Quando o sábado se torna a tábua de salvação para aqueles que o guardam, eles estão rejeitando o sacrifício de Jesus, desmerecendo, quando o sacrifício de Jesus deve estar acima. Vamos falar um pouco da interpretação correta da Bíblia, né? O que a Igreja Católica ensina? Gente, a gente está falando da Igreja Católica, alguns vieram do catolicismo também. É importante até entender isso, porque que
às vezes você ouve alguma pessoa falar assim, não, eu vou na igreja protestante, eu vou na igreja católica, é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A igreja católica, por exemplo, ela afirma que só ela pode entender e só ela tem autoridade para ensinar as Escrituras. Você não pode aprender as Escrituras através de um leigo. E esse pensamento, ele ainda é tão predominante na Igreja Católica, que o ano passado, eu me lembro que no Fórum de Ciências Bíblicas, nós recebemos um arcebispo não, acho que é bispo, né, lá do Rio Grande do Sul, que ele veio e falou sobre isso, que a Igreja Católica, ela parou no tempo, porque ela não aceitava que o leigo pudesse ler a Bíblia e compartilhar a Bíblia com o outro leigo. Que isso tinha que partir da autoridade da igreja, de um padre, de um sacerdote. O que nós entendemos? Nós entendemos que quando nós lemos as Escrituras e lemos com reverência, com respeito, na direção do Espírito Santo, quando a gente lê as Escrituras também, às vezes com um espírito inquisidor, né? De querer entender, compreender o texto, Deus dá revelação para nós. Então nós não precisamos esperar que o sacerdote, falando da igreja protestante, o pastor, né, o reverendo, o apóstolo, que ele ensine. Nós podemos ler a Bíblia e podemos entender a palavra de Deus, podemos também ter compreensão daquilo. É claro que as dúvidas vão surgir, e quando há dúvidas a gente recorre a quem pode responder, mas o Espírito Santo revela para nós também a vontade de Deus através das Escrituras. Vamos falar agora um pouco sobre o cânon das Escrituras. Todo mundo sabe como que escreve o cânon, né? É C-A com tio no A, N-O-N, cânon das Escrituras. A palavra cânon, só para a gente entender o significado dela, é uma palavra que originária do grego, quer dizer método, regras, estatutos, né? Regulamentos, regimentos. Essa palavra, ela está na Bíblia, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 16, quando Paulo ele fala sobre regras, né? Essa palavra regras do original significa cânon, ou seja, que a igreja, né, estava se sujeitando a determinadas regras, cânon, né? Então Paulo usa essa palavra. Essa palavra, ela foi usada também por Atanásio de Alexandria no século 300 depois de Cristo, quando reuniu os 27 livros do Novo Testamento, e ele chamou esses livros de cânon, ou seja, as regras, né, o regimento da igreja cristã protestante. Aí existem todos os critérios de como se estabelecer um cânon, né? Um cânon, ele precisa ser um conjunto também de livros, ele precisa ter ele precisa ser inspirado por Deus, precisa haver uniformidade. Você não consegue, por exemplo, montar um cânon, né? Um regimento juntando livros diferentes, com ideias diferentes, pensamentos diferentes. Precisa haver uma uniformidade. No caso da Bíblia, a canonização desses livros da Bíblia não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. E aí vai entrar uma parte agora, que nós vamos falar da história, que talvez alguns não saibam, né? Tem pessoas que às vezes, quando pega a Bíblia, né, o livro sagrado, ele é um livro sagrado, é a revelação de Deus dada à humanidade, mas isso aqui foi formado por homem, gente. Isso aqui não foi o anjo, o Gabriel, né, com o auxílio do Miguel, ou como diz lá no livro de Tobias, o Rafael, né, e outros mais que desceram e falaram, não tem que ser assim, não. Isso aqui partiu, na verdade, de homens que também, inspirados por Deus, foram juntando, né, esses livros, cartas, e até criar uma uniformização entre eles. Então é isso que a gente vai ver. Logo no início da igreja cristã,
o evangelho se espalhou rapidamente e ele começou a alcançar outras regiões distantes. E como é que funcionava naquela época? As pessoas aceitavam a Cristo, reconheciam Cristo como Senhor e Salvador, eram batizados e saíam pelo mundo evangelizando. Não havia nenhum critério de preparação, de escolha, né? Eu fico imaginando se houvesse batista naquele tempo, ia ser cruel, porque primeiro ia ter que ler o manual de regra, depois ia ter que ler o manual de não sei mais o que, depois ia ter que fazer o curso A, o B, o C. Agora vocês estão preparados. Não tinha isso. Era assim, a pessoa aceitava a fé e ela simplesmente saía. Aí ela chegava em outro lugar e ela falava do Cristo ressuscitado, mas ela não conhecia, ela não tinha muita ideia, subsídios, né, informações de como o Evangelho deveria transformar aquelas pessoas. Então os pais da igreja, os apóstolos, começaram a escrever algumas cartas instruindo esses cristãos de como que eles deveriam se portar, como que eles deveriam ser. Daí vem a origem, né, das cartas paulinas, né, algumas recomendações que às vezes alguns insistem em querer transformar aquilo em regra de fé, quando na verdade são textos que foram escritos para uma determinada época, num determinado contexto da história, para um determinado povo. E aí essas cartas se espalharam e de repente a carta chegava numa determinada região. E o que os bispos daquelas igrejas, os fundadores da igreja faziam? Eles pegavam e copiavam aquelas cartas e mandavam para outros. Olha, essa aqui é a carta do irmão Paulo, né? Eles atribuíam ao autor o nome aliás, aos apóstolos, a titularidade das cartas, mas nós vamos ver adiante que nem todas elas puderam ser confirmadas a veracidade, se realmente eram de quem os autores mais tarde atribuíram, né? Aliás, os estudiosos atribuíram a autoria. Não dá para saber. Então eles espalhavam essas cartas. Era uma forma de ensinar os novos crentes. Com o passar do tempo, em alguns lugares, os cristãos começaram a colecionar cartas. Então eles iam juntando essas cartas e eles usavam essas cartas quando começavam as suas reuniões. A igreja, nessa época, já não era mais a igreja das casas. Agora as igrejas, em muitos lugares, elas já se reuniam em templos que estavam sendo construídos, lugares próprios onde o povo se reunia. E ali eles liam essas cartas. Para os cristãos, poucos sabiam ler. E acontece que algumas situações também, as cartas eram lidas, as pessoas tinham uma memória gigantesca nessa época, tá, gente? É diferente da geração do HD hoje, né? Que guarda tudo no HD externo, né? A geração atual não memoriza nada. Não é assim? Eles só memorizam a trilha, onde está, mas eles não guardam nada. Preciso saber tal coisa. Eu sei, doutor Google, me diga, onde fica tal coisa? Eu fico imaginando se não houvesse o Google, a geração de hoje estava perdida, porque não memorizam, né? Se conversa com uma pessoa antiga, é interessante o nível de detalhamento que eles têm de determinadas situações. Eles contam a mesma história com as mesmas palavras 10, 100, 200 vezes. E você fica impressionado e fala, nossa, a nossa geração mais recente não consegue. Você conta uma história para ele aqui, pede para repetir ali na frente, já repete totalmente ao contrário, porque não... Então o que acontece? Muitos cristãos não sabiam ler e escrever, mas eles ouviam atentamente as cartas que eram lidas. E depois eles ditavam para alguém que sabia escrever. Quem falou isso? Tiago, Paulo, né? E eles iam reescrevendo os textos. É um pouquinho da história da Bíblia para a gente entender como é que se deu. No século II, então, isso se tornou muito comum nas igrejas. Já no século III, Orígenes de Alexandria, ele criou um compêndio, né, vamos dizer assim, uma coleção de 27 livros que chegaram até ele, onde tinha a história de Cristo, a história da igreja, as cartas de alguns apóstolos, e ele juntou tudo isso e fez uma coleção de livros.
que são, até hoje, os 27 livros do Novo Testamento. Além disso, havia muita discussão nessa época, falando do terceiro século, sobre algumas escrituras que eram chamadas de antilegômena. É um nome complicado, né? Antilegômena, é quase antilegumes, né? Antilegômena. O que eram as traduções antilegômenas? Eram aquelas traduções que não tinha como comprovar a sua autenticidade e os textos eram discordantes dos demais. Por exemplo, a Epístola de Tiago. Se a gente for ler bem com atenção Tiago, nós vamos ver que Tiago está questionando Paulo sobre a fé. A gente percebe que ali, por exemplo, Paulo está falando da fé, né? Como sendo meio, né, para alcançar a salvação em Cristo, e Tiago vem na outra ponta lá, falando de obras. E dizendo, você diz que tem fé, mas me mostra. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, você não falou que você pode ressuscitar o morto? Então ressuscita o morto por mim, e aí eu vou dizer que você tem fé. Então, havia muita discussão nessa época sobre a carta de Tiago, a Hebreus, que até hoje é uma carta que ela tem um texto totalmente diferente dos demais textos apostólicos, né? Por isso que ela é atribuída inclusive a Apolo, que era um erudito, né? De uma inteligência, né? Muito mais acentuada do que o apóstolo Paulo. Segundo Pedro, terceiro João e o próprio livro do Apocalipse, que é visto por alguns historiadores não como o livro da revelação, mas como um livro que retrata o momento histórico que a igreja estava vivendo naquela época de perseguição, e que o autor, né, atribuído a João, mas até isso é discutível, ele tenta então criar um texto, um manifesto contra as perseguições que haviam na igreja na Ásia naquela época. Só para a gente entender. Eu espero que ninguém se desvie com essas informações que eu estou passando para vocês. Eu estou com mais de 50 anos e continuo servindo a Jesus até hoje e crendo que Ele é o meu Salvador. Mas é só para a gente entender um pouco da história. Então, aquelas cartas que eram aceitadas, né, pela maioria como sendo originais, ou melhor, originais no sentido de que elas realmente deveriam ter vindo, né, dos apóstolos, dos primeiros cristãos, elas são chamadas de homologômena. Gômena. É mais fácil escrever. Eu estou falando assim, meio cantando, que é mais fácil. De homologação, gômena. Isso. Deu para escrever esse nome aí? Homologômena. Alguns escrevem homologômena também, tá? As duas formas estão corretas. Em 367 depois de Cristo, Atanásio, ele era bispo de Alexandria, e ele escreveu a primeira lista com os 27 livros da Bíblia, reconhecendo que esses livros deveriam compor o cânon do Novo Testamento. Ou seja, os livros sagrados do Novo Testamento que iriam dar as diretrizes para a igreja cristã, assim como o Antigo Testamento era visto pelos judeus como sendo o cânon, né, as escrituras sagradas dele, o regimento de Israel no Antigo Testamento. Então, ele cria esse conjunto de livros que a gente vai chamar mais tarde de Novo Testamento. Em 393, em Pona, o conselho se reúne e eles decidem então criar um documento chamado Cânon 36. Lembra que eu falei que a Igreja Católica dá muito, ela dá as tradições,
o mesmo valor que as Escrituras, porque a Igreja Católica ela tem vários quenos, né? Hoje, esqueci agora o nome da... Jesus amado, quando o Papa solta uma encíclica, é isso, né, que chama, né? Aquela carta de diretrizes, encíclica, né? Papal, acho que é isso o nome. Agora eu tô... Que serve de norte para todas. Tem algum católico aqui que possa me ajudar? Não. Mas... Então os canons, eles eram o quê? Eram conjuntos de normas que iam dando as diretrizes. Então a igreja católica, ela ia criando os cânones no sentido de poder dar diretrizes para todos os cristãos do mundo de como eles deveriam se portar. Uma parte do cânon 36, que reconhece esse conjunto de 27 livros como sendo sagrados para a igreja, diz o seguinte, olha só o texto traduzido da época. Dizia assim: parece-nos bom que, fora das escrituras canônicas, nada deva ser lido na igreja sob o nome de divinas escrituras. Ou seja, os cristãos a partir daquele momento não poderiam ler nenhum outro texto, artigo e denominá-los ou classificá-los como escrituras sagradas, a não ser os 27 livros do Novo Testamento, e aí a gente vai ver a relação também do Antigo. As escrituras canônicas são a seguinte, aí eles vão a relação de livros da Bíblia. Primeiro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, os 4 livros do reino. Que são os 4 livros dos reinos? 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. 2 livros dos Paralipômenos, que é 1ª e 2ª Crônicas, irmãos. Fica mais fácil para a gente entender, né? Depois, Jó, Saltério de Davi, que são Salmos, 5 livros de Salomão, que daqui a pouco nós vamos citar quais são esses livros, os 12 livros de profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Tobias, Judite, Esther, 2 livros de Esdra, 2 livros dos Macabeus e do Novo Testamento, 4 livros dos Evangelhos, 1 livro de Atos dos Apóstolos, 13 epístolas de Paulo, uma do mesmo aos Hebreus, aqueles que estão atribuindo a Paulo a autoria do livro dos Hebreus, 2 de Pedro, 3 de João, uma de Tiago, uma de Judas e o Apocalipse de João. Aí o documento termina assim: sobre a confirmação deste cânon, se consultará a igreja do outro lado do mar. A gente vai falar sobre isso na história da igreja, que mais tarde vai haver uma divisão entre a igreja de Constantinopla e a igreja de Roma. Vai nascer a igreja católica ortodoxa grega e a igreja católica apostólica romana. Mas isso fica para a aula da história da igreja. É também permitida a leitura das paixões dos mártires na celebração de seus respectivos aniversários. Concílio de Hipona, 8 de outubro de 393. Então, foi nesse sínodo, nessa reunião que eles tiveram, que eles aprovaram esses livros das Escrituras. Note que até então, nas Escrituras judaicas, ou na Bíblia judaica, não constavam os livros apócrifos. Mas agora a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, ela assume, esses 7 livros extras, incorpora eles as Escrituras como sendo também sagrados, e eles passam a fazer parte do cânon. Aí nós vamos ver que tiveram outros concílios, e só lembrando, para mim não esquecer, senão depois eu esqueço de falar, que a primeira Bíblia protestante, ela trazia também os 7 livros apócrifos. E depois nós vamos ver que só mais adiante, no século XVII, que esses livros são extraídos, são tirados, porque não havia, eles não eram autênticos, não tinha como confirmar se aqueles livros eram ou não sagrados. E aí tem uma relação de controvérsias neles, que nós vamos ver também. Depois disso, tiveram outros concílios, mas o que acaba prevalecendo ao longo da história é que então nós vamos ter 2 Bíblias. Nós vamos ter uma Bíblia aprovada pelo sínodo
em 393, que tinha 73 livros. Mas a gente tem uma outra edição da Bíblia, que é de 330, que foi Constantino. Lembra que eu falei na aula passada que ele reuniu 72 sábios de Jerusalém para traduzir a Bíblia? E ele mandou fazer 50 cópias dessa coleção de livros que tinham 66 livros. Aí eu pergunto para vocês, qual deve valer? A coleção, né, de 330, que tinha 66 livros, ou a coleção de 393, que tinha 73 livros? Então, é para nós pensarmos sobre isso. A Igreja Católica, nesse período de 60 anos, ela acaba incorporando 7 livros que ela considera como sendo sagrados, mas que não faziam parte da primeira coleção da Bíblia. No Antigo Testamento, até aqui tudo bem, gente? Está todo mundo captando a mensagem? Nem sei que horas são. Tá tranquilo até. Às 23 falta muito ainda, né? A irmã Maria, pastor, não pode ficar tranquilo. Bom, vamos falar do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, para nós, cristãos protestantes e também para os judeus, ele é formado por 39 livros. Esses livros, eles estão divididos na seguinte ordem: história, poesia e profecia. Os livros de história, eles vão de Gênesis até, se não me engano, gente, Esther. Vão até Esther. São os livros históricos. Sendo que os 5 primeiros livros da Bíblia, que são atribuídos a Moisés, são chamados de Pentateuco, que são os livros que falam da origem da humanidade, a origem da nação dos hebreus e também sobre as leis do povo hebreu. Depois tem os livros poéticos, que vão começar a partir de Jó, e os livros de profecias, que vão começar a partir do profeta Isaías. Até aí tudo bem, todo mundo já está acostumado com isso, já sabe disso. No Novo Testamento, o cânon é composto por 27 livros, sendo os 4 primeiros chamados de Evangelho. Depois nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Depois nós vamos ter as epístolas e vamos ter, por fim, um livro de profecia, que é o livro alguém se lembra? Não, eu esqueci agora. Qual que é o livro de profecia do Novo Testamento? Apocalipse, gente. É o livro que todo mundo, quando aceita Jesus, já quer ler o Apocalipse. Eu não sei porquê, né? Mas de profecia, qual que é o livro? As cartas. No Novo Testamento, epístolas, as cartas. Cartas. Alguns livros apócrifos, né? Vamos falar um pouquinho dos livros apócrifos, como que eles surgem, né? A palavra apócrifo, todo mundo sabe o que significa, né? Alguma coisa proibida, oculta, né? Não sagrado. Em 1546, a igreja se reuniu no Concílio de Trento e declarou que esses livros eram inspirados, ou seja, aquela briga que começou lá em 393, agora nós estamos em 1546 e a briga continua. Ainda de um lado da ponta, alguns dizendo que aqueles livros não eram sagrados e outros dizendo que eles eram sagrados. Em 1546, então, o Concílio de Trento entende que aqueles livros, eles eram inspirados, eram sagrados, embora não fizessem parte da Bíblia dos hebreus. Por isso eles deveriam ser chamados de deuterocanônicos. Deutero, de Deuteronômio, né? Deuterocanônicos. Que significa pertencentes ao segundo cânon, ao segundo, vamos dizer, ao segundo regimento, né? Ao segundo grupo de regras. O primeiro era chamado, o primeiro cânon, que tinha só 66 livros, era chamado de protocanônicos. Gente, vocês estão percebendo por que não é para pregar teologia no culto da igreja?
é para dar um nó na cabeça do povo, né? Esses nomes todos aí, então. Irmãozinho disse, vamos abrir a Bíblia agora, nós vamos ler aqui um livro protocanônico, aí o irmão. Coisa que é importante para a nossa fé, mas não é para a gente chegar no púlpito da igreja e querer pregar essas coisas. Uma coisa importante que a gente vai ver é que dentro do Novo Testamento, entre os 27 livros da Bíblia, do Novo Testamento, tem uma passagem lá em Hebreus, enfim, né, Hebreus, Tiago, todos foram aceitos também como sagrados, mas tem uma passagem em Hebreus, no capítulo 11, versículo 34 até o 38, quando ele fala dos outros heróis da fé, que esse texto, ele não é considerado por todos como inspirado, porque ele faz referência, segundo alguns estudiosos, aos mártires das guerras que é citado no livro de Macabeus. Então, embora o texto não esteja explícito, mas alguns estudiosos entendem dessa maneira. Os judeus e os protestantes, eles não aceitam esses livros deuterocanônicos como sendo sagrados. Por isso que se você pegar uma Bíblia judia, judaico, hebreia, a Bíblia de judeu, gente, é tanto nome para isso, viu, né? Que é igual muçulmano, islâmico e por aí afora.